Muito conhecida a parábola do samaritano, do bom samaritano, que eternizou o nome dos samaritanos como aqueles que socorrem. Até hoje chamamos alguém que socorre ou alguém que recebe alguém como um samaritano. Embora na época o samaritano fosse apenas para um judeu comum, o samaritano era apenas um adversário, um outro, um estrangeiro. Mas na parábola alguns detalhes interessantes. O principal certamente é a exemplificação que Jesus queria fazer para aquele que lhe havia perguntado sobre a identidade do próximo. Quem é o meu próximo? Esse a quem eu devo amar. E ele então conta a parábola para mostrar que o próximo podia ser um estrangeiro, que aqui o socorria. Mas há um detalhe interessante no texto que normalmente passa despercebido. Porque Jesus queria ali mostrar o acolhimento, o verdadeiro sentido da caridade, independente de qualquer outra coisa. O que é o verdadeiro, profundo sentido do amar, como Moisés já havia ensinado, amar ao próximo como a si mesmo. O que é esse amar? Então, naquele momento em que o homem, virando a curva do caminho, encontra um próximo, mesmo que estrangeiro, caído em sofrimento, necessitado, amar o próximo era socorrê-lo. E ele, inclusive, socorre, o põe sobre o seu cavalo, que era o seu veículo de viagem, leva para a hospedaria e tem aquele detalhe famoso de que ele diz para o hospedeiro assim: toma esse dinheiro aqui para você cuidar dele. Então o hospedeiro faria aquilo apenas como um dever profissional. E então ele recebe dele o dinheiro e fala: se você gastar alguma coisa a mais, eu te restituo quando voltar. Ou seja, ele não delegou um pouquinho do amor que ele devia ao próximo para outro. Ele amou e atendeu a toda a necessidade do próximo. Mas logo no momento em que ele socorre o homem, observa-se uma coisa interessante. Ele usa para pensar as feridas, o homem estava ferido depois de ter sido agredido pelos bandidos, o vinho e o azeite. Isso exemplifica muita coisa. Quer dizer, o que tinha a ver o vinho e o azeite com a história? Primeiro, um viajante naquela época carregava consigo o vinho e o azeite porque eram os alimentos comuns lá daquela região. Tanto a uva quanto a azeitona são plantas nativas do Mediterrâneo. Então são culturas já milenares, já eram milenares naquela época. A uva que produziu o vinho, naquela época não havia conservante nem geladeira, a única maneira de conservar as virtudes alimentícias da uva era fermentando e produzindo vinho. Isso já tinha alguns milênios de uso com os egípcios e mesopotâmicos. E o azeite é o óleo da azeitona, o óleo da oliva, que nós hoje só usamos para temperar salada, mas lá, como era bem comum produzir, não só servia de alimento, como servia inclusive para iluminação doméstica. As lamparinas que eles usavam dentro de casa eram alimentadas com óleo de oliva. Era o único óleo que eles tinham à disposição, ali mais comum e mais barato. Mas naquele momento é importante observar que o vinho e o azeite eram o alimento dele. Provavelmente ele carregava consigo algum pedaço de pão, então ele tomava o vinho e molhava o pão no azeite, que era um lanchinho, né? Uma merenda para a sua viagem. Acontece que o azeite tem aquela propriedade de aliviar a dor. E o vinho, por conter álcool, também tem a propriedade de servir como antisséptico. Numa época em que não havia medicamento, muitos séculos antes de se produzir medicamentos industrialmente, era o que ele tinha para socorrer o homem que ali estava. Então ele limpa a ferida com o vinho e usa o azeite para pensá-las, que ele é aliviador e é cicatrizante. Então esses dois aspectos, além do fato dele ter dado do seu alimento para o homem, que isso tem a ver com a história do socorro, nos chama a atenção o vinho e o azeite. O vinho purifica e o azeite consola. O azeite alivia a dor e o vinho limpa a ferida. O consolo e a purificação são parte do ato de amor, do ato de socorrer aquele que necessita. Então, se observarmos bem, essas duas coisas andam sempre juntas em todos os momentos em que Jesus fala e recebe e aconselha também. Jesus, embora fosse e tem sido chamado de o príncipe da paz muitas vezes, nem sempre ele dizia coisas agradáveis de se ouvir.
Se por um lado ele acolhia com amor, as pessoas iam atrás dele porque ele recebia, por outro, muitas vezes ele usou de uma linguagem bastante dura. Olha como exemplo aqui. Em Mateus 10, tem esse versículo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Pensais que vim trazer a paz à terra? Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Em algumas traduções, vim trazer a divisão. Essa divisão acontece porque Jesus vem trazer uma proposta de mudança. Uma mudança bastante radical. É uma mudança de perspectiva de vida. Nós vivemos como seres de carne. Se deixarmos de lado, se seguirmos apenas os impulsos naturais, nós vamos nascer, crescer, dormir quando temos sono, comer quando temos fome, seguir a nossa vida, envelhecermos e morrermos um dia. E ao longo desse tempo, trabalhamos apenas para garantir nosso sustento e amamos apenas aqueles que nos amam. Jesus fazia essa distinção, ele dizia, se amais apenas aqueles que vos amam, que fazeis de especial? Se ele pergunta que fazeis de especial, é porque ele esperava que nós fizéssemos algo de especial. Então ele não veio apenas para nos consolar, para passar a mão na nossa cabeça, você é muito bonzinho mesmo, você é filho de Deus, seja feliz. Ele veio propor mudanças. Algumas dessas mudanças exigem bastante esforço. E a divisão muitas vezes acontece entre familiares, porque nós não ouvimos esse conselho todos ao mesmo tempo. A ideia não amadurece nos nossos corações, nas nossas mentes ao mesmo tempo. Muitas vezes pessoas próximas, um é tocado e o outro ainda não. E aquele que é tocado, ele não consegue mais permanecer no mesmo caminho que ele vinha seguindo. E aí ele acaba se afastando das pessoas. Há alguns anos atrás, um companheiro espírita, já desencarnado inclusive, que se tornou espírita mais velho, já com os filhos criados, e ele tinha o hábito de frequentar lá o Parque Alfred, nos bares, né, tomando cerveja e aquela conversa assim, como dizia o Neio Lúcio, pouco edificante, menos edificante, com os amigos, aquelas piadas e tal, e levavam livros. E um dia, depois que ele se tornou espírita, né, poderia ter sido em outra religião também, mas se tornou espírita, ele começou a viver outro tipo de vida. Então ele se afastou um pouco daquele grupo de amigos, não porque não gostasse mais deles, mas porque não encontrava mais afinidade com aquelas pessoas. E um belo dia ele estava então se encaminhando para um trabalho de socorro, como algumas pessoas fazem, ir dar passe a doente a domicílio. As casas espíritas costumam manter equipes para isso, e levava um livro, provavelmente um desses do Emmanuel, um livro de mensagem, para ler lá na hora e fazer uma prece. Aí cruzou com um desses amigos, o amigo olhou para ele, esse livro ali, ainda perguntou, é livro achando que era livro de piadinha, um livro pornográfico, alguma coisa, daqueles que costumavam trocar. E ele conta que ele se sentiu distante do amigo, ele gostava do amigo, mas não tinha como conversar. O que queria dizer? Ele estava em outra vibração, então criou-se aí uma divisão. Mas foi ruim? Não, ele não tinha opção. Depois que ele foi tocado no coração, aquela vida fútil que ele levava antes, não fazia mais sentido para ele. Aí você pensa, isso acontece às vezes entre familiares. O próprio Jesus disse, quando chegaram para ele, dizendo, ele estava lá no meio das pessoas, as pessoas o ouvindo, e chegaram a dizer para ele que a mãe e os irmãos estavam ali em torno dele, chamando, porque diziam que ele tinha perdido o espírito. Perdeu o espírito, quer dizer, perdeu a cabeça. É só nós imaginarmos. Lembra a história de que, primeira vez que ele, lá na sinagoga de Nazaré, quando lendo aquela passagem, ainda muito jovem, e ele proclamou que aquela profecia que prometia o Messias se havia cumprido, e ele foi execrado pelos seus vizinhos, pelos seus conterrâneos, onde ele mesmo disse que ninguém é profeta em sua própria terra, nem ele conseguiria. Por quê? Para os outros ele era um homem que havia chegado ali e pregava a verdade do reino de Deus. Para outros ele era um homem que havia chegado e pregava absurdos e agitava as massas, mas ninguém achava que ele era insignificante. Mas aqueles conterrâneos diziam, mas isso aí não é o filho do carpinteiro? Conheço desde pequeno. O que é isso que ele virou profeta agora? Isso é tão humano, qualquer um de nós faria do mesmo jeito. E quem olha assim, espera. O que as pessoas esperam de nós?
que nós sigamos exatamente esse ciclo da vida, que nós saiamos daqui e vamos crescer, e vamos encontrar um emprego, vamos nos casar, fazer uma família. É isso que as mães esperam dos filhos. E nenhuma mãe espera que o filho vá transformar o mundo, né? Sair por aí de camisolão, barba grande, cabelo grande e pregando as verdades do reino de Deus. Qualquer mãe pode dizer, se meu filho sair fazendo isso, eu vou achar que ele ficou doido. Realmente, em primeiro lugar, muita gente que faz isso por aí é doido mesmo, né? O mundo ainda está cheio desses. E segundo, porque a mãe não quer que o filho termine na cruz. Nenhuma mãe quer isso. Ela quer que o filho siga o seu rumo ali. Mas ele não tinha como ser um homem comum, muito pelo contrário. Mas os parentes não entendiam. Diziam que ele tinha enlouquecido. E ele então, ouvindo isso, ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aponta para aqueles que o seguiam e o ouviam e dizem, eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Pois minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. São palavras duras. Porque a própria mãe de Jesus, até onde nós sabemos, que certamente era um espírito de condição elevadíssima, não havia compreendido a missão do filho até o momento da desencarnação dele. Até a hora em que ela o viu na cruz, ela se tornou a Maria, a Mãe Santíssima, como era venerada pelos cristãos da sua época, que ele uniu com João, eles foram viver lá em Éfeso, e assim por diante. O momento dela ainda não havia chegado. As escolhas que cada um de nós faz são individuais. Dois cristãos, dois daqueles que ouvem a mesma palavra, não reagem da mesma maneira. Porque a escolha que um precisa fazer é uma, a escolha que o outro precisa fazer é outra. Aquele moço rico que chegou para Jesus, pedindo para ele como fazer para ter a vida eterna, que era uma das muitas maneiras, porque eles pediam a salvação, ou porque pediam o reino dos céus. É uma das passagens mais belas do Evangelho. Um rapaz, certamente virtuoso, de posses, pede a Jesus para ter a vida eterna. E Jesus diz para ele, observa os mandamentos, cumpre os mandamentos. Aí ele disse, mas isso eu tenho feito, desde a minha juventude. Mandamento, o que era? Não roubar, não matar, santificar o dia de sábado, não cometer adultério. Vamos combinar uma coisa. Isso não é tão difícil assim de fazer, né? Não que a gente não faça uma desonestidadezinha aqui, outra ali, desejar a mulher do próximo, ou o marido da próxima também, né? E assim por diante. Mas com um pouco de esforço, não muito esforço, a gente consegue levar uma vida. Tem os outros mandamentos que são um pouco mais difíceis que esses aí. É aqueles que não dizem não faça uma coisa, mas que mandam fazer. Porque não fazer é mais fácil do que fazer. Não roubar, não matar, não cometer adultério é uma coisa. Amar o próximo é mais complicado, pelo menos. Ainda mais quando Jesus vem com esse negócio de que o próximo é o estrangeiro. E aí ainda desenvolve, tem que amar o inimigo também. Vai ficando mais complicado. Mas da maneira como os judeus entendiam o mandamento, era bastante reduzido. Amar a Deus sobre todas as coisas é fazer o seu sacrifício lá no templo, periodicamente. Amar o próximo é respeitar aqui a família, os amigos e só. Não era tão difícil assim. Então o rapaz disse, isso eu tenho feito, desde a minha juventude. Aí Jesus diz para ele, se queres ser perfeito, e Jesus está falando assim, porque ele fala, mas Jesus, isso eu já faço. Se ele estivesse procurando um caminho fácil para o céu, bastava Jesus dizer para ele assim, então tá bom. Ah, quer dizer que é cumprir os mandamentos? Tá ótimo, isso eu já faço. Meu céu está garantido, vou cumprir a minha vida aqui. Mas ele sabia, ele já sabia, porque ele não era um espírito qualquer, aquele rapaz, já era um espírito com algum, razoavelmente trabalhado, com algum amadurecimento. Ele não veio procurar Jesus em busca de um selinho garantindo a vida eterna. Ele sabia que essa vida eterna implicaria em algum tipo de mudança interna para ele. E ele já havia cumprido os mandamentos, ele era um homem que respeitava essas virtudes externas, mas aquilo não o satisfazia. E Jesus, como mestre que era, foi ali cutucando para que ele dissesse, para que ele pudesse enxergar. Então disse para ele assim, cumpre os mandamentos. Isso eu já faço desde a minha juventude. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
depois vem e segue-me. Quer dizer, você quer ser perfeito? Por quê? Seguir os mandamentos, isso é pro comum, é o mínimo. Quer ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem. Dá pro pobre. Você vai ter um tesouro no céu. Depois me segue. Ele era um jovem, tinha uma vida pela frente. Seguir Jesus significaria mesmo assumir aquela vida de peregrino, andarilho que ele tinha, de apóstolo que iria proclamar, como muitos outros fizeram. Aquele era o momento de seguir Jesus desse jeito, de sair pelo mundo, sem carregar o alforje, como ele mesmo recomendava lá no Evangelho de João, e vivendo daquilo que lhe dessem para proclamar as verdades do reino dos céus. Ele era um jovem, tinha uma vida, tinha décadas ainda de apostolado pela frente se ele quisesse seguir a Jesus. Mas aí o texto evangélico diz, como ele tinha muitos bens, esse vende tudo que tens e dá para os pobres significava muita coisa. Então ele não fez e seguiu. Certamente a partir dali a vida perdeu um pouco do sentido para ele, porque ele estava sentindo a necessidade de uma caminhada mais profunda e aquele passo foi o que Jesus mostrou para ele. Naquela hora ele não deu um passo. E aí, como diz em outra passagem, a figueira provavelmente secou. Mas as escolhas são individuais. Quando a Joana de Cusa procura Jesus, essa passagem não tem nos evangelhos, mas quem nos conta é Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova. Era uma mulher casada, com filhos, esposa de um alto funcionário, ou seja, uma mulher da alta sociedade, que procura Jesus porque ela, embora fosse da alta sociedade, uma mulher de posses, de posição social, ela tinha o coração sensibilizado o suficiente para saber o que Jesus oferecia. E ela queria aquilo que Jesus tinha a oferecer. Ela não dava tanta importância para a posição social, para os bens. O que ela queria mesmo, ao se queixar de Jesus, que o marido não dava atenção, não tinha sensibilidade para compreender o que ela sentia, ela queria que Jesus dissesse para ela, minha filha, abandona tudo. Nem ela falou para o moço rico, vende tudo, dá para os pobres. Se Jesus disse isso para ela, ela faria na mesma hora. Mas não, para ela ele não disse isso. Para ela disse, seu marido, fica com ele precisa de você. Você não pode ser tratado como um marido, como um companheiro, enxergue ele como um filho, porque era um espírito menos amadurecido que ela. Ele é cruel, é indiferente, ama-o assim mesmo. Então, as escolhas não são as mesmas. Se dissesse para o rapaz, vai, arruma uma bela esposa, se casa, ele ia ficar feliz. Mas não, você vai ter que largar tudo e vem me seguir. Porque para ele era esse o desafio. Para ela, se pudesse largar tudo, ela estava feliz da vida. Mas ela não queria lá, ele não podia, porque ela tinha um dever com o marido, ela tinha um dever com os filhos. E Jesus não pediu a ela que abandonasse tudo. Então nem sempre ele quer separar pessoas. Ele quer que as pessoas cresçam. E às vezes quando um dá um salto antes do outro, acaba se separando. Deixo-vos a minha paz vos dou. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Então a paz dele não é a paz do mundo. Não é a paz dos desejos satisfeitos. Não é a paz das necessidades satisfeitas. Não é a paz da tranquilidade material, da tranquilidade afetiva, da tranquilidade social. Mas é a paz profunda, a paz da consciência do dever cumprido. Ainda assim ele diz, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Porque ele sabia que para aquele que faz a escolha, o testemunho era grande, o testemunho era pesado. A Amélia Rodrigues conta que aquele rapaz rico, isso não está nos evangelhos, mas no livro, se não me engano, Primícias do Reino, ela diz que ele era um atleta, um corredor de carros, de cavalo, como era comum. Quando era no filme Ben-Hur, alguém lembra daquela? Era comum como esporte, naquela era um esporte popular. E ele lembrou que ele ia defender Israel diante dos romanos, aí há pouco tempo, e ele acabou morrendo lá na corrida, num acidente. Era um esporte danado para dar acidente mesmo. Acabou morrendo ali. Diz a Amélia Rodrigues que Jesus apareceu para ele no momento do desencarne e ele aceitou Jesus. Mas ele, de certa forma, já tinha aceitado, só que a vida dele já tinha acabado ali. Porque na vida não. Pelo menos aquela encarnação, teria que nascer de novo para começar. Perdeu a única oportunidade que ele teria de ser discípulo de Jesus aqui na Terra. Né? E a Joana, depois que o marido morreu, que os filhos cresceram, ela se tornou então cristã, seguiu a Jesus até o fim, foi mártir em Roma, como é contado lá na página. Que, aliás, me disseram um dia
que o Chico Xavier disse alguma vez que era, de toda a psicografia dele, era a página favorita dele. Era essa Joana de Cusa lá do Boa Nova. Então em casa vocês podem aproveitar quando chegar e ler, porque é belíssimo e emocionante. Mas então Jesus recebe e consola. Eu consolo. Ele recebia quem quer que o procurasse. Diziam que ele vivia cercado por pobres e estropiados, que ele vivia cercado por ladrões e prostitutas, mas na verdade ele sempre recebeu qualquer um que o procurasse. Acontece que a maioria dos que o procuravam eram os pobres e os estropiados, eram os ladrões e as prostitutas, porque o rapaz tinha muito a perder. Se alguém dissesse para ele, olha, você é filho de Deus tanto quanto o outro, o pobre fica feliz da vida de ouvir isso, mas o rico não fica tanto. Porque quer dizer que eu sou igual a ele? Eu achava que eu era melhor, tem alguma coisa a perder. Esses seus bens vão ficar aqui na terra. Do lado de lá eles não valem nada, só vale o que você fez com eles. Eu não estou querendo escutar isso, não. Então é natural que os pobres e os estropiados o procurassem mais. Mas quando Nicodemos o procurou, ele o recebeu. E Nicodemos ainda foi procurar no meio da noite, porque ele era um doutor da lei, era um fariseu, e não pegava bem ficar conversando com Jesus. Quando Zaqueu o procurou, e ele sabia que Zaqueu estava exatamente naquele ponto de maturação, de colher, aquela passagem famosa que Jesus estava em Jericó, e o Zaqueu, que era baixinho e queria ver Jesus no meio daquela multidão, ele subiu numa árvore para olhar para Jesus. Zaqueu era um homem importante, era um publicano, um homem rico, não era bem visto dentro da sociedade, porque era um coletor de impostos, mas é um homem de posses. Subiu na árvore. Jesus se aproxima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Imagina Jesus virar para mim e falar assim, hoje eu vou dormir na sua casa, eu desmarco qualquer compromisso e vou para lá. E ele lá na casa de Zaqueu ainda diz, hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E o Zaqueu, tocado profundamente naquela consideração de Jesus, disse, eu dou aos pobres metade do que eu tenho, naquele momento. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Se ele disse isso, é porque provavelmente ele tinha defraudado alguém, né? Mas naquele momento ele se transformou. Por isso que Jesus sabia, ele olhava para aquela alma ali e falava, está na hora, esse aqui eu vou colher. No meio de toda aquela gente que estava ali para ver Jesus, era esse aqui que eu vou dar atenção, porque está na hora de tocar. E ele aceitou. Hoje veio a salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Ele recebeu também a Madalena. Madalena era uma mulher, uma prostituta de luxo lá em Magdala, né? Maria. E ele a recebeu com carinho. E como sempre ele surpreende, a passagem também é riquíssima, porque ela se aproxima dele, embora no Evangelho propriamente eles descrevem essa passagem, mas não dizem que essa era a Madalena, né? Mas depois nós identificamos com ela. Diz só que uma mulher se aproximou, ela então lava os pés dele e enxuga. Lavar os pés tinha um sentido, era um ato de hospitalidade, porque eles andavam de sandália naquela região poeirenta, e ninguém tomava banho, porque não tinha água encanada, a água era trazida no balde lá da fonte. Então, pelo menos lavar o pé, para não ficar aquela poeira toda. Então as mulheres lavavam o pé dos visitantes. Já tentei instituir esse hábito lá em casa, mas minha mulher não gostou da ideia, não. Lavavam os pés dos visitantes e ela se aproximou de Jesus de uma maneira de aceitar. Ele enxugou Jesus com o próprio cabelo. Qualquer mulher que cuida dos seus cabelos hoje em dia, né? Qualquer moça que tem, sabe, o cabelo é bem cuidado, dá um trabalhão, né? Você vai chegar lá, se você chegar, usar o seu cabelo para enxugar o pé de alguém, é porque é uma entrega muito grande. Então, nesse ponto, não é nem muito diferente. Até hoje, as mulheres ainda cuidam dos seus longos cabelos, são vaidosas, são cuidadosas. E ela depois pega um vaso de um cosmético, de um unguento caro que ela tinha, que vinha do Oriente, era um artigo de luxo, e derrama na cabeça dele. E os discípulos reclamam, peraí, guarda isso, um negócio caro, né? Vamos vender e dar o dinheiro para o pobre. Jesus devia ter dito, é mesmo, vamos dar o dinheiro para o... Não. Os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim é só agora. Porque para ela, dar aquele objeto material que tinha sido caro, era um objeto de luxo para ela, era tão importante, Jesus sabia disso, aquilo representava para ela um ato de doação, um ato de transformação.
Os outros só viam o negócio do pobre, mas o pobre vai continuar aí. Você vai matar a fome dele hoje, amanhã ele vai estar com fome de novo. Ou seja, a gente vai estar sempre trabalhando por eles, mas ninguém vai resolver o problema da pobreza no mundo só por alimentá-los. Só quando a sociedade se transformar e, sobretudo, quando nós não tivermos mais a necessidade de passarmos por privações, quando vencermos essa etapa de provas e expiações, é que a miséria material vai desaparecer do mundo. Ou seja, só quando a miséria moral se corrigir através do evangelho é que a miséria material vai deixar de existir. Mas era muito para ele explicar para aquela turma toda, né? Mas embora Jesus sempre acolhesse, recebe, consola, mas exige. Ele era muito duro com os fariseus. Tem as 7 pragas, né, como está famoso no evangelho, que ele julgou para os fariseus. Na verdade não eram bem pragas, eram advertências que ele fazia. A mais conhecida é aquela que ele diz: vós sois como túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Um túmulo, naquela época costumava ser ou uma pedra escavada, ou uma caverninha, uma grutinha natural, que era tampada com uma pedra e era pintada, caiada por fora. Hoje nós fazemos o quê? Uma pedra bonita, lá um mármore, um granito, né? Não faz muita diferença, não. Vai dar um pulinho lá no cemitério municipal uma hora e olha aqueles túmulos de mármore que tem lá. Uma estátua, às vezes, em cima, com inscrições. É bonito, não é? Se for lá no dia 3 de novembro, então, que o pessoal já fez a faxina na véspera, fica bonito, que é uma beleza. Mas o que tem lá dentro? Carne podre, né? Cadáver. É para isso que ele serve. E essa figura que ele usou para os fariseus. Porque o fariseu era aquele cultuador da virtude externa. Ele jejuava em público, ele orava em público, ele dava esmola ostensivamente. E Jesus pegou assim, não era uma perseguição, mas ele era bastante severo com os fariseus. Porque ele sabia que a hipocrisia é um antídoto contra a autotransformação. Porque o hipócrita vive uma máscara e acredita naquela máscara. É a mais perigosa de todas as falhas morais, porque a pessoa acha que é virtuosa e na verdade não é. Ele tem uma beleza exterior, mas lá dentro é cheio de podridão, cheio de sentimentos ruins. E ele foi bastante duro. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É bom ouvir isso, não é? Quase que parece aquela que alguém está botando a gente no colo, né? Aquele colinho quente que está lá e descansa. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, sob o peso do vosso fardo. A vida está muito difícil. A vida está dura. O fardo é pesado. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Eu vos aliviarei. Ai, Jesus vai me aliviar. Pega aqui, Jesus, porque eu não estou aguentando mais. Mas não é bem isso que ele faz, não. Olha só. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se a gente pensar bem, o que tem que ver uma coisa com outra, né? Jugo com ser humilde. E encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que eu queria. Esse negócio de jugo eu não quero não, mas descanso para a alma eu bem que quero. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele falou para tomar o jugo dele, para tomar o fardo dele, e não o nosso. Mas ele não falou assim, dá o seu fardo para mim que eu carrego para você. Não é bem isso que está aqui não. Mas para quem não sabe o que é jugo, uma palavra que está em desuso, na roça se julga, às vezes chamado de canga, né? Aquela peça que se coloca em cima dos bois, numa junta de bois. Então são 2 peças de madeira. A canga é aquela, parece um cabide, só que é grande assim. E o jugo são 2 peças de madeira que encaixa aqui no pescoço do boi. Então com a omoplata, com o boi puxa o carro com aquilo. É diferente do cavalo, né? Que é amarrado.
Porque o boi faz muito mais força. Mas o jugo, então, é usado aí no sentido figurado, no sentido de alguma coisa que prende. Mas prende porque nos obriga a trabalhar, a puxar alguma coisa. Não é um grilhão que me aprisiona na parede. O jugo é uma figura muito interessante, porque o que o boi faz ali é trabalhar. Ele não está preso, mas ele está obrigado a puxar o carro com ele. E essa figura do jugo, nesse sentido, não é originária de Jesus. O Velho Testamento está cheio de situações em que essa palavra é usada no sentido figurado. Nós separamos algumas aqui, olha. Os rabinos até hoje falam no jugo da lei. O judeu tradicionalista é muito rigoroso no cumprimento da lei. Já era naquela época e é até hoje. A lei mudou muito pouco de lá para cá. E aqueles que observam mesmo as obrigações dos judeus, então a lei cerca a vida deles em todos os momentos do dia. E o jugo da lei é aquilo que prende o homem numa série de obrigações e deveres para com Deus, para com a sua religião, e ele precisa cumprir. Então o jugo da lei é aquilo que prende o homem e decide o caminho dele. Existe uma oração diária tradicional que os judeus pronunciam, que ele se compromete a aceitar o jugo do reino dos céus. Isso é do judaísmo. Não é do cristianismo. Jesus conhecia. Era comum usar a figura nesse sentido. No Eclesiástico tem o seguinte trecho. Olha, escuta, filho, e aceita o meu parecer. Não rejeites o meu conselho. Mete teus pés nos grilhões e teu pescoço no jugo. Abaixa teu ombro e carrega. E não te impacientes com os teus grilhões. Isso é do Eclesiástico, texto sapiencial do Velho Testamento. Então, Jesus, quando usava essas palavras, nós nem sabemos, porque nós não temos todo o contexto histórico e cultural em que ele falava, mas muitas das coisas que ele dizia, ele usava figuras e elementos que já eram correntes na cultura religiosa dos judeus. Então ele usava as mesmas palavras, mas como muita gente dizia, né? Palavras e expressões correntes, antigas, mas ninguém jamais falou como este homem. Como no próprio finalzinho lá do Sermão da Montanha se diz que, mas se maravilhavam do que ele dizia, porque ele pregava como quem sente e não como os escribas, como quem vivia, e ele vivia. Então, vamos lembrar bem aqui a condição quando ele diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Humilde é uma palavra que vem do latim, que tem um sentido que para nós hoje é uma virtude, mas por um romano, por exemplo, humilde vem de humus. Humus é terra. Então dizer que alguém era humilde, dizer que uma pessoa tinha uma condição muito baixa. Então se um romano dissesse para o outro, você é humilde, ele comprava uma briga, porque isso lá, a palavra equivalente na língua deles, né, que tinha a mesma origem, porque não era absolutamente um elogio. Quem começou a dizer que esse negócio de ser humilde é bom foi Jesus, que muitas das nossas convenções sociais ele simplesmente virou de cabeça para baixo. Então, a virtude da humildade é aquela, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se alguém quiser ser o primeiro, ser o maior, que seja servo de todos. E se alguém quiser ser o primeiro, que seja seu escravo. Isso é tão profundo e tão revolucionário que nós ainda estamos muito longe, na nossa sociedade como um todo, de compreender isso. Quem é que sonha em ser chefe para servir a todos? Muito poucos. Quem é que aspira às posições de destaque na sociedade com o desejo apenas de servir? Muito poucos. Quem é que quer ser governante, quer ser um grande líder com o desejo de servir, de ser escravo? Muito poucos. Nós não pensamos nessas coisas. Mas, se nós olharmos bem, esse é um estudo muito interessante, né? Os pais são exatamente assim. Porque nós temos uma compulsão natural à dedicação, né? Porque isso já está presente até nos animais, isso é instintivo para os pais se dedicarem aos filhos. Se nós olharmos bem, numa relação saudável entre pais e filhos, os pais são servos dos filhos. Antes que alguém mais jovem fale assim, pai, o moço lá no centro disse que então você é meu servo, não é bem assim não, viu? Porque eu dizer o seguinte, é servo, mas ele é o maior, ele é que manda. Agora, que pai que não deixaria em segundo plano as suas próprias necessidades para atender as necessidades dos filhos? Quem é que não coloca o seu descanso, até mesmo a sua saúde,
em segundo plano para atender às necessidades dos filhos. É natural, é o ciclo da vida. Um dia esses filhos serão pais também e a vida assim prossegue. Só que os pais é que, se perdia um pai, você se sacrificaria pelo seu filho? Quase todos diriam que sim, e realmente o fariam. Você deixaria de comer se fosse necessário para o seu filho comer? Sim. Você deixa de descansar para o seu filho vir uma noite cuidando do filho doente? Sim, não tem nem dúvida disso. Agora, você permite que o seu filho mande em casa? Não. Nem pode, seria uma irresponsabilidade, porque o filho está ali para ser guiado, para ser cuidado, para ter as necessidades atendidas, mas também para ser guiado e conduzido até a fase madura, em que ele poderá então dar conta da sua vida. Mas é exatamente isso. Dentro de casa, o maior, ou seja, o governante, é o pai e a mãe. No entanto, eles são os maiores servos. A própria natureza nossa já nos ensina essa condição. Então, quando ele vem dizer, eu sou manso e humilde de coração, ele não está dizendo que ele é pequenininho, ele não está dizendo que ele é insignificante, que ele não vale nada, ele está dizendo que ele veio para servir. Embora, segundo o Espírito Emmanuel nos conta, ele seja o governador do planeta Terra. Sempre foi. Há bilhões de anos. E ele veio para servir. E ele serve. E a gente aqui fica com pudores na hora de servir. Então ele pede, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque ele não está dizendo para a gente, tira o fardo, tira o jugo e fica tranquilo. Não é isso que ele propõe. Porque esse fica tranquilo é apenas uma condição de relaxamento, uma condição seguinte, eu vou seguir apenas os meus impulsos naturais. Vou comer quando eu tiver fome, dormir quando eu tiver sono, não vou precisar mais trabalhar, não vou precisar cumprir obrigação nenhuma. No fundo, será que algum de nós realmente desejaria isso? Pensando, de vez em quando, um diazinho dormir até mais tarde é bom, um dia esquecer a dieta um pouquinho é bom, descansar, tirar férias, é bom. Mas depois, eu não quero viver assim, eu quero olhar para o que eu produzi, eu quero ter realizações, eu quero crescer, não é verdade? Nós mesmos temos esse impulso natural, mas é preciso uma decisão consciente para caminhar para isso. E por isso que ele diz, tomai o meu jugo, mas ele avisa, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Muitos cristãos argumentam contra essa ideia do sofrimento, dizendo que Jesus consolou. Então o sofrimento não tem nada a ver com o cristianismo. Mas se nós pensarmos bem, Jesus consolou, mas a terra está cheia de sofrimento. A terra está cheia de lágrimas. A terra não é um paraíso. Antes que a gente se iluda. A terra não é paraíso, mesmo porque nós não merecemos nenhum paraíso. Se me colocasse no paraíso, eu ia ser a ovelha negra daquele paraíso. Eu ia infernizar a vida de todo mundo, atrapalhar, fazer uma bagunça, ia ser aquele que se destaca. Eu tenho que ficar aqui mesmo, onde todos estamos na mesma faixa evolutiva, uns aprendendo com os outros. Uns criando suas próprias virtudes a partir dos vícios dos outros. Maria, lá no Calvário, chorou. Chorou porque foi um choro de tristeza de ver seu filho morto, daquela maneira violenta, mas também um choro de renovação, porque ela conseguiu enxergar quem era o filho dela. E ela então traçou o restante da sua vida a partir dali, e se tornou a Maria que nós conhecemos. Até ali era apenas, se é que eu posso falar assim, a mãe de Jesus. Depois ela se tornou a Maria, a mãe santíssima de todo mundo, que era venerada pelos cristãos. Pedro, quando o galo cantou, ele viu que Jesus tinha dito a verdade para ele, chorou amargamente. Porque poucas horas antes ele tinha dito que Jesus, eu morro por você. Eu falei, cala, Pedro. Ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagina, eu? E aconteceu. Ele não é aquele que estava ontem à noite com Jesus. Eu não, imagina não. 3 vezes ele repetiu essa negação. E chorou. Jesus sabia. Olha a vergonha. Jesus sabia do que eu ia fazer. E no entanto, depois Jesus apareceu para eles lá na Galileia, no episódio contado no último capítulo do Evangelho de João, apareceu para eles e pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Ele demorou a entender, porque ele era pescador, que ele tinha que ver com ovelha. Eu não sou pastor. Da 3ª vez ele entendeu.
as ovelhas de Jesus. Ele é o bom pastor. São a humanidade inteira. E o Pedro então seguiu. Chorou quando ele reconheceu a sua fraqueza humana, mas ele soube se erguer e continuar. No fim da vida diziam que até a sombra dele curava. As pessoas sabiam onde ele ia passar, ficavam contra o sol porque a sombra dele curava. Paulo, à porta de Damasco, né? Depois de haver provocado a morte de cristãos, ele reconheceu na grandeza de Jesus aquilo que ele realmente buscava de realização espiritual e chorou amargamente. E ele não foi só uma vez, não, ele ainda chorou muitas outras vezes, porque ali ele chorava porque estava sofrendo em nome de Jesus. E ele mesmo disse para João lá em Éfeso: nasci para uma luta sem tréguas que deve prosseguir até o fim dos meus dias. Isso está registrado no livro Paulo e Estevão. Muitos anos de serviço não dariam para pagar o quanto devo ao cristianismo. Muitos cristãos no martírio também choravam. Essa lágrima, de todos esses que nós citamos, é a lágrima de esperança, a lágrima de autorreconhecimento, mas também de profunda renovação. Todos esses que nós citamos, antes que a gente diga, são muito grandes. O Pedro era homem também. Olha o que ele fez. Quem de nós não acha que defenderia Jesus até a morte? E Jesus fala: olha, essa noite ainda você vai negar 3 vezes. Somos nós. Depois, o Pedro de depois, já não somos nós não chegamos lá ainda. Mas podemos ser. Também não está sendo pedido tanto assim para nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. É preciso estar presente e pronto para ser chamado. Nós não podemos recusar o chamado. Porque a lágrima que é de esperança, de dor sincera e construtiva, é a lágrima que constrói. A lágrima de desespero, a lágrima de revolta, essa é venenosa, essa é destrutiva. É aquela lágrima que não olha, a criatura não olha para si, ela olha para fora. Não é o que eu podia fazer para transformar. Como aquela criatura que sente uma dor tão miseravelmente grande diante de uma ofensa, de uma mágoa, que ela decide se a perdoar porque ela não quer mais sofrer. Essa é a transformação. Agora o outro chora porque o mundo trouxe para mim todo esse sofrimento e eu não mereço esse sofrimento. Esse ainda está iludido no próprio orgulho. Esse chora com desespero. Esse está aflito, mas ainda não será consolado. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Imagina Jesus dizendo para a gente assim: vinde a mim. Está aflito? Está sobrecarregado? Vem. Nós vamos. A terra está cheia de desesperados. Mas quantos que atendem ao convite de Jesus? Nós queremos, porque o convite dele não é um convite: vem sentar no meu colinho para você ficar tranquilo. Não é isso. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. A humildade aí está na condição de servo. Tomai o serviço nas tuas mãos. E esse é o consolo que ele oferece. Nós queremos? Na maioria das vezes, nós não pretendemos, não queremos, não temos interesse em renunciar ao objeto do nosso desespero. Tem gente que se agarra à própria doença física. Você chegar lá e curar, ele vai reclamar do quê? Ele não quer ser curado. Nem todo triste quer fugir à sombra. Muitos de nós esperamos, na verdade, que ele atenda, que o Senhor atenda aos nossos caprichos, que muitas vezes são criminosos. Se eu peço facilidades materiais para mim, eu estou dizendo que Deus não sabia nada quando me colocou nessa condição. Mas Ele colocou na condição que eu preciso para crescer exatamente no ponto, nem mais nem menos. Se eu tenho uma falta, uma carência de recursos materiais, por exemplo, é porque eu preciso fazer um esforço maior para disciplinar minha vontade de trabalhar, meu desejo de servir. E se eu tenho um excesso, é porque eu preciso aprender o discernimento para usar aquilo para o bem, porque aqueles bens que eu tenho significam nada mais, nada menos que o trabalho de alguém e se acumularam nas minhas mãos. De um jeito ou de outro, a vida está me oferecendo oportunidades. E eu posso me cansar, me recolher na revolta de um lado, ou me recolher no ócio, no egoísmo do outro, de um jeito ou de outro. Eu vou ser aquela figueira que vai secar. O sofredor que se dirige sinceramente a Jesus, há de ouvi-lo no silêncio da alma. Jesus convida a isso. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, fala ao teu Pai no segredo. E teu Pai, que tudo vê no segredo, te dará a recompensa.
é a relação direta da criatura com o Criador, que está em todos os lugares, inclusive dentro dela mesma. Onde estão os aflitos? Onde estão os aflitos que pretendem trocar o cativeiro das paixões pelo jugo suave de Jesus? Queremos mesmo? Como dizemos assim, não podeis servir a Deus e a mamon. Você quer o consolo de Jesus? Tem que tomar o jugo de Jesus. O jugo de Jesus nada mais é que a verdadeira caminhada para nós. Caminhada da virtude, a caminhada da verdadeira felicidade e não da felicidade ilusória do mundo. Que de um jeito ou de outro vai ficar por aqui. Sejam bens materiais, seja aparência física, sejam prazeres que passaram, seja posições sociais que nós adquirimos. Tudo isso fica por aqui. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os ladrões consomem e roubam. Ajuntai tesouros no céu. Ele disse, meu reino não é deste mundo. E como Emmanuel lembra, é muito doce escutar o convite de Jesus. Mas nós conseguirmos vir, ele traz o azeite e traz o vinho. O azeite consola, alivia, mas o vinho purifica. Se eu não estou disposto a me submeter àquele vinho, imagina o álcool passando numa ferida, dói. Mas nós sabemos que precisa desinfetar a ferida, senão ela vai se infeccionar depois. A criança, por exemplo, não entende. Vai doer. Mãe, não deixa doer. Mas você pode deixar de passar o remédio ali? Não pode, porque sabe que precisa. Então, o pai e a mãe sabem que a criança necessita daquele pequeno momento de dor, mas a criança não sabe. Jesus olha para a gente, eles não sabem o que fazem. Não querem o jugo. Para um espírito de condição mais elevada é um absurdo. Né? Como para nós é um absurdo a criança não querer sofrer aquela dorzinha, porque ela sabe que ela precisa. Porque ela não sabe que ela precisa, mas para eles é a mesma coisa. É preciso que nós tomemos, então, essa iniciativa. Eles não ficam aí esperando, querendo levantar a gente, não. Eles oferecem, você pode ir por aqui. Mas se a pessoa não levanta a própria mão, ela não pode ser socorrida. O filho pródigo, depois de ter, na história que Jesus conta, ilustra muito bem a alma que cai e depois volta para casa, ele estava lá no fundo do poço, cuidando de porcos, que para o judeu é um animal imundo, numa terra estrangeira, passando fome. Ele lembra que ele era filho do pai dele, que na casa do pai dele os empregados eram bem tratados. Ele então se levanta. Ele se levanta e volta, caminhando com as próprias pernas. Depois, quando ele chega perto de casa, a figura é muito bonita que Jesus diz. O pai vê ele de longe, ele foi com a intenção de pedir um cargo de empregado. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, quando vê, sai correndo ao encontro dele e o abraça, cobrindo-o de beijos. Isso é bem claro no texto evangélico. Porque é assim que o Filho de Deus é recebido quando volta para casa. O pai não espera nem ele chegar. Vem correndo, é motivo de festa dentro de casa. Por isso é que o Espiritismo veio trazer para nós, como Jesus disse, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Olha o consolo de novo aí. Para que permaneça convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque permanece convosco. A revelação que veio do mundo dos espíritos simplesmente veio para nos colocar na nossa condição de espíritos. Porque nós não somos corpos, nós somos espíritos. Fazemos sim, enquanto estamos na Terra, parte da natureza material. Mas o que é que permanece? Já conhecemos o suficiente para sabermos que a morte do corpo não é a morte da criatura, a morte do indivíduo. Então, o Espiritismo veio para isso. Por isso é que essa mudança fundamental, que é o foco da carne mudar para o foco para o Espírito, é que é a grande mudança que vem completar aquilo que Jesus falou. E o tempo todo ele faz essas opções. Meu reino não é deste mundo. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Vai e vende tudo quando tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Todas essas figuras são que ele mostrava essa oposição entre o que está no céu, o que é do Espírito, e o que é da carne. Fé no futuro é o que o Espiritismo nos traz. Você não vai morrer. Vale a pena investir no próprio aprimoramento, porque isso não vai se perder quando se morrer. Vale a pena confiar em Deus, porque a aparente injustiça do mundo é exatamente isso, é uma aparência. Porque é apenas uma escola com as lições muito amargas, muitas vezes necessárias para muitos de nós. Fé na confiança e na justiça de Deus,
que veio ensinar aos homens. O jugo de Jesus é a observância da lei de Deus. Mas não é tão difícil assim. Qual é a grande obrigação de quem quer seguir o jugo de Jesus? Praticar o amor, praticar a caridade. Olha que maravilha, gente. Que alegria que nos dá fazer o bem. Produzir sorriso no rosto dos outros. Conseguir, às vezes, até imerecida gratidão que quem se dedica um pouquinho consegue. É só isso que ele está pedindo. Por isso é que o jugo é suave e o fardo é leve. Porque quem se dispõe a abandonar o seu próprio comodismo, abandonar as suas paixões para seguir esse caminho, encontra uma felicidade inaudita. Porque todos os que fizeram isso foram felizes. Aparentemente sofreram, perderam a saúde, perderam o seu tempo, se desgastaram na terra, mas o coração estava pleno de felicidade. O céu para essas criaturas estava sempre presente. Não precisava nem morrer para ir para o céu, já estava ali. Já estava no céu. Então nós estamos sempre ouvindo essas coisas. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? A velha oposição está presente. Negar a si mesmo significa negar o próprio ego, essa aparência de ser que nós temos aqui. Isso não é só o cristianismo que ensina. Várias correntes místicas falam sobre essa ilusão dos sentidos, a ilusão da individualidade que nós temos, e é apenas uma máscara que nós assumimos no mundo. A verdadeira cruz é aquela cruz que nós carregamos, é o cumprimento da verdadeira tarefa que nós temos no mundo. Nós não temos nem muita noção do tamanho dessa tarefa, porque na posição que nós estamos hoje, recém-convertidos, recém-tocados pelo Evangelho de Jesus, estou falando com quem está presente aqui hoje, todos nós estamos começando uma tarefa de redenção para as nossas almas. Uma tarefa longa, mas tem que começar algum dia. E nós temos muita dívida do passado. Dívida no sentido de lágrimas que nós provocamos, dores que nós deixamos para trás. Nós temos que corrigir isso. Nós temos que consolar aqueles que nós fizemos sofrer. Nós temos que restituir bens à vida, àquele de quem nós tiramos essas coisas. Então, muitas vezes, nós vamos passar necessidade, sofrer aparentes injustiças no mundo, mas vamos seguir em frente. Porque cada dificuldade por que nós passamos é uma oportunidade santa que nós temos de redimir a nós mesmos. E depois que passa, aquilo que nós perdemos não significa nada. Mas a alegria do perdão, a libertação que a capacidade de perdoar nos traz uma felicidade, um sentimento de liberdade que não existe igual no mundo. Saber que ninguém é capaz de me agredir porque já está perdoado. Nós não chegamos lá ainda não, mas precisamos caminhar nesse sentido. Tem uma passagem muito conhecida no Evangelho que Jesus fala sobre... Aliás, justamente ao final daquela passagem, quando ele explica do moço rico, ele fala que é mais fácil passar uma corda no buraco... que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, ela é interpretada dessa maneira, porque a língua que eles falavam, o aramaico, usava a mesma palavra para corda e para camelo, então deve ter havido uma confusão nessa transcrição. Mas, o Herculano Pires oferece uma interpretação alternativa. Ele diz que Jesus falava de um camelo mesmo, porque o camelo é um animal de carga. E ele faz a seguinte figura. Tem um livrinho dele chamado O Reino, não sei se alguém conhece, que ele descreve isso. O camelo está carregando uma grande quantidade de carga, muito pesada. E ele tem que subir um morro muito grande, lá em cima ele entrar numa porta. E ele vai então, sobe o morro, naquela estrada, com muita dificuldade, carregando aquele peso enorme, aquela carga. Imagina um camelo com aqueles fardos que a gente já viu, né, em filmes, aquelas... Chega lá em cima, a porta é dessa estreitura, assim. Então ele olha para a porta, ele sabe que ele não vai conseguir passar com toda aquela carga. Isso é o que o Herculano Pires conta. Ele sabe, mas ele entra. Quer dizer, ele tenta passar. Não consegue, se choca com a porta, se desequilibra e cai morro abaixo. Com carga e tudo.
Aí ele levanta e começa de novo a subir o morro, com a mesma carga. Chega lá em cima, a porta é estreita. Ele tenta passar com aquela carga, mas não entra com aquela carga. Então ele volta lá para baixo e rola de novo o morro abaixo. Isso somos nós, repetindo os mesmos erros, carregando conosco as mesmas ilusões, a mesma carga pesada de ilusões. Porque que peso que é a necessidade de cumprir as coisas do mundo, que peso que é a quantidade. Alguém outro dia me disse que tinha 5 casas, e que isso às vezes dava muito trabalho para administrar 5 casas. Fiquei, mas para que alguém precisa de 5 casas, né? Cada um sabe das suas necessidades, mas fiquei imaginando, isso não dá tanto trabalho. Era melhor ter uma só, que aí não tinha que administrar esse monte de coisa, né? É um exemplo de situações em que nós carregamos peso que nós não precisamos. Necessidade de atender a muitas convenções. Nós podemos desistir da carga aqui embaixo e subir o morro sem ela. Ou na hora que chegar lá, ter que passar a porta, podemos desistir lá em cima. Precisamos parar de cometer os mesmos erros, vida após vida, e acordarmos, porque o jugo de Jesus não é difícil, o jugo é leve, ele oferece consolo e ele só pede a prática do amor. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O jugo é leve, é doce ouvir. Mas nós conseguimos ir? Queremos o convite? Que cada um reflita sobre isso. Muita paz para todos.